Analise as frases a seguir quando a concordância nominal ou verbal, julgando se a palavra do espaço das reticências preenche corretamente. Frase 1. Altamente irreais? Suas palavras só. Valores supérfluos. Contém ou contém. A forma correta é contém com acento circunflexo. Análise. O verbo conter deve concordar com o sujeito suas palavras que está no plural. O advérbio só neste caso significa apenas somente e não interfere na concordância verbal. Frase correta. Altamente irreais, suas palavras só contêm valores supérfluos. Frase 2. Muito barulho aqueles meninos. Faz ou fazem. A forma correta é fazem. Análise. O verbo fazer deve concordar com o sujeito aqueles meninos que está no plural. A frase está na ordem indireta, o que pode causar confusão, mas o sujeito continua sendo aqueles meninos. Frase correta. Fazem muito barulho aqueles meninos. Frase 3. 20 minutos para as 10 horas. Falta ou faltam. A forma correta é faltam. Análise. Neste caso, o sujeito é 20 minutos que está no plural. O verbo faltar precisa concordar com ele. É comum a confusão, pois a ideia de tempo parece singular, mas gramaticalmente a concordância é com a quantidade de minutos. Frase correta. Faltam 20 minutos para as 10 horas. Frase 4. Existir dúvidas sobre aquele ponto da matéria. Deve ou devem. A forma correta é deve. Análise. A frase está na ordem indireta. O sujeito do verbo dever é a oração subordinada substantiva subjetiva, existir dúvidas sobre aquele ponto da matéria. Orações subordinadas substantivas subjetivas são consideradas singulares, mesmo que o verbo no seu interior esteja no plural, existir. Frase correta. Deve existir dúvidas sobre aquele ponto da matéria. Corrija, pois numa locução verbal devem existir, o verbo principal deve concordar com o núcleo do sujeito. Você está absolutamente correto. Me desculpei pela análise incorreta da frase 4. Na locução verbal devem existir, o verbo auxiliar dever deve concordar com o núcleo do sujeito, que é dúvidas. Portanto, a forma correta é: devem existir dúvidas sobre aquele ponto da matéria. Obrigado por apontar o erro. É importante estar atento aos detalhes da concordância verbal, especialmente em casos de locuções verbais e orações subordinadas. Frase 5. Ocorrer novas rebeliões. Poderá ou poderão. A forma correta é poderão. Análise. O verbo poder precisa concordar com o sujeito novas rebeliões que está no plural. A frase está na ordem indireta. O sujeito vem depois do verbo, mas isso não altera a concordância. Frase correta. Poderão ocorrer novas rebeliões. Frase 6. A ordem social humana nem sempre se sem o gritesco. Alcança ou alcançam. A forma correta é alcança. Análise. O verbo alcançar precisa concordar com o sujeito, a ordem social humana, que é singular. A presença do advérbio nem sempre e da expressão sem o gritesco não interfere na concordância verbal. Frase correta. A ordem social humana nem sempre se alcança sem o gritesco. Se fosse a ordem social e a humana, qual seria a resposta? Excelente pergunta. Se a frase fosse a ordem social e a humana, a concordância verbal mudaria. Nesse caso, teríamos um sujeito composto, formado por dois núcleos, ordem social e humana. Como os núcleos estão ligados pela conjunção e indicando adição, o verbo deve ir para o plural. Portanto, a frase correta seria: a ordem social e a humana nem sempre se alcançam sem o gritesco. Lembre-se, a concordância verbal é fundamental para a construção de frases claras e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Frase 7. O relógio da igreja. 6 horas. Bateu ou bateram. A forma correta é bateu. Análise. Apesar da ideia de que as badaladas do relógio soam no plural, o sujeito da frase é o relógio da igreja, que é singular. O verbo bater, portanto, deve concordar com o sujeito, ficando no singular. Frase correta. O relógio da igreja bateu 6 horas. Frase 8. 1 hora. Soou ou soaram. A forma correta é soou. Análise. Embora a ideia de badaladas do relógio nos leve a pensar no plural, a concordância se dá com o sujeito 1 hora, que é singular. Mesmo que a frase não explicite o instrumento que produziu o som, relógio, sino, etc., o verbo concorda com a expressão que indica a hora. Frase correta. Soou 1 hora. Frase 9. 5 horas no relógio da sala. Deu ou deram. A forma correta é deram. Análise. A concordância neste caso é feita com o numeral que indica as horas, 5 horas. A expressão no relógio da sala é um adjunto adverbial de lugar e não interfere na concordância.
Frase correta. Deram 5 horas no relógio da sala. Frase 10. 5 horas o relógio da sala. Deu ou deram. A forma correta é deu. Análise. Ao contrário da frase anterior, nesta frase o sujeito é o relógio da sala. Apesar de indicar 5 horas, o verbo precisa concordar com o sujeito, que é singular. Frase correta. Deu 5 horas o relógio da sala. Frase 11. Sala comercial. Aluga-se ou alugam-se? A forma correta é aluga-se. Análise. O verbo alugar deve concordar com o sujeito, que é sala comercial singular. A presença da partícula passivadora se indica que a frase está na voz passiva sintética. A frase equivalente na voz passiva analítica seria sala comercial é alugada. Frase correta. Aluga-se sala comercial. Frase 12. Resultados mais animadores. Esperava-se ou esperavam-se? A forma correta é esperavam-se. Análise. A frase está na voz passiva sintética, indicada pela partícula passivadora-se. O sujeito paciente é resultados mais animadores no plural. Por isso o verbo esperar também precisa estar no plural. A frase equivalente na voz passiva analítica seria resultados mais animadores eram esperados. Frase correta. Esperavam-se resultados mais animadores. Frase 13. Medidas para baratear os produtos editoriais. Impõe-se ou impõe-se? A forma correta é impõe-se. Análise. A frase está na voz passiva sintética, com a partícula passivadora-se. O sujeito paciente é medidas para baratear os produtos editoriais no plural. O verbo impor, portanto, deve concordar com o sujeito, ficando também no plural. Frase correta. Impõem-se medidas para baratear os produtos editoriais. Frase 14. As poesias o nome de primeiros cantos. Deu-se ou deram-se? A forma correta é deu-se. Análise. Apesar da ideia de que se deu um nome a várias poesias, o sujeito da frase é o nome de primeiros cantos, que é singular. O verbo dar, portanto, precisa concordar com o sujeito, ficando no singular. A presença do objeto indireto às poesias não interfere na concordância verbal. Frase correta. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos.